continuidade a esse tema, uma expressão de amor. Como anunciamos no vídeo passado, nós dividiríamos esse tema em 7 vídeos. E hoje queremos falar sobre o antagonismo. Como já introduzimos nesse mesmo vídeo, nós vamos tratar aqui da questão dessas duas realidades, o bem e o mal. Eu sempre uso dizer que nós não escolhemos a realidade a qual vamos viver, vamos assim dizer. Pois ninguém escolhe o país que nasce, a época, ninguém escolhe a família, ninguém escolhe a cidade. Nós não fizemos essas escolhas. Essas coisas nos são impostas pela existência. Então, de certa forma, a gente podemos pensar que a gente não faz escolha com relação àquilo que vamos experimentar na nossa vida. Mas uma coisa nós podemos escolher, e é disso que se trata essa mensagem. Nós podemos escolher como agiremos, como atuaremos diante dessas dificuldades. E eu sei que talvez alguém pode pensar, é fácil você dizer isso, porque a gente não está experimentando a dor, a angústia e a aflição que muitos estão passando. Eu bem sei disso. Mas se existe uma coisa que me chama a atenção nessas duas realidades e que me fez lembrar nesse dia, quando antigamente eu lia uma revista que as suas principais matérias dessa revista eram a história de superação, a história de como as pessoas reagiam diante dos infortúnios propostos pela vida e como eles conseguiam superar essas dificuldades. Então, nós não escolhemos o que vamos enfrentar, mas nós podemos escolher como reagimos a elas, como enfrentamos essas situações. E eu tenho aqui as palavras do apóstolo Paulo, qual ele diz aos Filipenses no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: "E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por amor de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus." Então, essa palavra tão antiga, essa mensagem tão remota, mas ela de um conteúdo tão importante para a nossa vida. E eu quero aqui com você observarmos essa verdade, que certamente te ajudará a você entender isso. Não importa os desafios que te são propostos, depende das suas escolhas. A sua escolha vai definir como tudo isso vai terminar. E é disto que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está pedindo em oração, e eu sempre digo, aonde eu posso, quando um dos apóstolos, profetas, ou o próprio Senhor, faz uma oração, e essa oração está descrita, é porque aquilo que ele está pedindo é de suma importância. É algo que nós devemos prestar uma imensa atenção. Então Paulo está dizendo: eu peço a oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em todo discernimento. Essa palavra conhecimento e discernimento, ela trata exatamente disto. Como reagiremos diante do que nos é imposto? Como enfrentaremos essas dificuldades? E é interessante, se nós formos medir, às vezes tem pessoas que naufragam em lugares rasos, enquanto os outros superam as mais difíceis tempestades e ondas que a vida lhe propõe. E você se pergunta, por que isso? É que tem seres humanos mais fracos, mais frágeis que outros? É porque nossas escolhas não estão sendo corretas. O nosso discernimento, a nossa forma de enfrentar essas dificuldades não está sendo sábia. O nosso conhecimento às vezes é raso
de tudo aquilo que estamos enfrentando. Então Paulo pede que o amor, esse caminho que estamos falando aqui, seja e se torne um poder influente dentro do teu coração. Porque quando o amor pela vida, quando o amor pelo próximo, quando o amor por Deus se estabelece, você pode ter certeza que as dificuldades, a dor, a aflição, a ansiedade, a depressão, o medo se amenizará. Porque o amor, primeiramente, como conhecimento e discernimento, ele se trata do sacrifício. O sacrifício de saber, né, de tomar forças, de buscar essa graça, esse poder para enfrentar essas dificuldades. E como eu disse aqui, que o tema que essa revista explorava era o tema de superação, eu tenho certeza que quando esse discernimento, esse conhecimento se estabelecer dentro do seu coração, você vai ver que você vai conseguir superar essas dificuldades. Porque esse discernimento, esse conhecimento do Evangelho, do amor de Deus, do reino de Deus, esse conhecimento que se percebe na vida, na existência, te darão forças e te dará sabedoria para você superar essas dificuldades. O apóstolo Paulo diz no versículo 10, um versículo importantíssimo e de talvez atual para os nossos dias. Ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Eu não vejo as pessoas apenas desistir da batalha. Eu não vejo apenas as pessoas desanimarem. Eu percebo as escolhas. E eu não estou falando aqui acusando. Eu faço até o autoexame de quantas vezes escolhemos o caminho errado. Escolhemos o caminho mais fácil. Escolhemos o caminho das decisões fundamentadas nas emoções, nos sentimentos, no agora. E não pesamos nossas atitudes. E não pesamos verdadeiramente qual é e qual deve ser a nossa escolha. Então Paulo diz que esse conhecimento e esse discernimento em amor, quando se tornamos essa expressão de amor, nós nos tornamos sábios e começamos a provar as coisas excelentes. Hoje as pessoas sofrem, optam, e essas opções por algumas coisas odiernas, modernas, tem feito elas sofrerem, tem feito elas se deprimirem, tem feito elas entrarem em um estresse tão profundo, porque elas se sentem que não vão alcançar seus objetivos, os seus sonhos, elas não se sentem aceitas, elas não se encaixam. E quando você tenta alertar, despertar a consciência, às vezes a gente encontra a rejeição porque as escolhas dessas pessoas estão lhes destruindo. E aprovar coisas excelentes nos faz pensar que existe um caminho. Nos faz pensar que existe sim o que é certo e errado, não só no que estamos fazendo, mas também no que estamos desejando, no que estamos ambicionando, aonde queremos chegar. E talvez essa ambição, essa cobiça, essa ganância desenfreada que cada vez mais toma proporções desenfreadas, tem trazido e estabelecido o caos em nossos dias. Mas Paulo diz, escolham coisas excelentes. Escolha o caminho certo. Não desista desses valores e dessas coisas que são mais importantes do que sentimentos, do que paixões. São mais importantes do que coisas que nos dão prazer até mesmo. Porque, amigo, querido, o prazer é enganoso. O prazer é uma coisa muito enganosa. Paulo diz, escolha coisas excelentes, não coisas prazerosas. O apóstolo Paulo foi muito sábio. Escolham coisas excelentes e não prazerosas. Porque nem tudo que é excelente
aos nossos olhos, aos olhos da realidade, da verdade, é prazeroso. Tem coisas que são excelentes e que talvez não sejam coisas que gostaríamos de fazer. Porém, Paulo está dizendo que a sabedoria e o conhecimento te fará optar pelo que é excelente. E Paulo diz que isso terá um fruto para que sejais sinceros. Porque quando você escolhe as coisas excelentes, você não tem do que se envergonhar. Quando você escolhe coisas excelentes, você não tem do que se arrepender. Você nunca vai chorar. Como eu falei no vídeo anterior, às vezes a gente faz aquele exame de consciência, olha para trás e diz, puxa vida, por que eu optei por isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu disse aquilo? E como se diz, as palavras que são ditas, as ações que são feitas, muitas vezes não conseguem ser apagadas. E fica aquela memória, fica aquela culpa, e fica aquele ressentimento. Por que fizemos aquilo? Porque escolhemos coisas prazerosas, tomamos decisões, não no conhecimento e no discernimento do amor, mas tomamos decisões mais fundamentadas na nossa vontade, nos nossos impulsos, na nossa naturalidade. Paulo diz, sejam sinceros, ou seja, a fim de que sejais sinceros, a fim de que futuramente vocês não tenham do que se envergonhar, vocês não tenham do que se arrepender, e muito mais ainda, e sem ofensa, ou seja, sem culpa, sem pecado, até o dia de Cristo. Porque certo é que nós estamos num caminho de perfeição, e certo é que a obra de Cristo nos purifica. Então, nós não podemos levar esse fardo. E o apóstolo Paulo termina esse sábio conselho dizendo, cheio do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheio de fruto de justiça, que será um dos temas que nós vamos tratar aqui. O que colhemos quando fizemos boas escolhas? Quando escolhemos em ser uma expressão do amor de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos deixará uma mensagem, que será o tema da próxima mensagem. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. Porque somente por Ele, pelo seu exemplo. E eu gostaria de concluir esse tema de hoje falando disto. Porque Ele foi o exemplo de escolhas não fundamentada nas emoções, não fundamentada no prazer. Muito pelo contrário, Ele escolheu a cruz. Ele optou em se entregar à morte mais vergonhosa, a morte que era digna dos malfeitores. Ele escolheu a cruz. E quando ele orava diante do que iria lhe acontecer naquele calvário, naquela morte, ele disse, Pai, não faça a minha, mas sim a tua vontade. Porque o discernimento, o conhecimento dos planos e dos propósitos de Deus falaram mais alto, foram mais profundos na sua escolha. E eu acho que não há dúvidas que ele escolheu essas coisas pela sabedoria, pelo conhecimento que ele tinha da vontade de Deus e porque estava cheio do amor. Cheio deste amor que Paulo está pedindo que houvesse em nós. Jesus, ele menciona algumas frases ali no Calvário. Frases de alguém convicto, de alguém pleno de conhecimento e discernimento, de alguém ciente de que essa era a melhor escolha, mesmo que naquele momento lhe restasse cravos, uma coroa de espinho, toda aquela vergonha. Ele sabia que era a escolha certa, mesmo sabendo que a sua carne, sua natureza iria sofrer toda aquela situação que ele passou na cruz do Calvário. Mas certo é, amigo, que ele ressuscitou no terceiro dia. E a sua realidade, a sua verdade, porque essa é a verdade. Esse é o caminho. Todo aquele que se entrega em sacrifício vivo, em amor, pelo conhecimento e pelo discernimento, por escolher as coisas excelentes, ressuscitará para ver o fruto da sua obra, para ver o fruto do seu trabalho.
Porque Paulo disse para que sejais sinceros e sem ofensa. Então, quem sabe, não importa o que você optou até agora, as suas escolhas até hoje, semeie, ou peça perdão a Deus e diga: Senhor, me ensina, porque eu quero a partir de agora semear coisas boas. E como eu falei, e eu creio nisto piamente, que Deus, Ele é autor e consumador. Ele é expert em tomar as nossas arduras, as nossas más decisões, as nossas más escolhas, e Ele é expert em fazer disso, quando permitimos, em uma história de milagre, em uma história de testemunho, em uma história de poder. Assim sendo, o que importa neste momento é que você realmente escute a oração do apóstolo Paulo e faça dessa realidade agora o objetivo da sua vida. Porque certamente, se hoje abraçares o conhecimento, não é o conhecimento terreno, não é o conhecimento profissional, mas é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da verdade, o conhecimento da mais profunda realidade que nos faz entender essa dinâmica, esse antagonismo entre o bem e o mal. Não importa, eu sei que você não teve escolhas até hoje, de tudo que veio, talvez muitas coisas você não escolheu, lhe foram impostas como uma cultura opressora, foi imposto à sua vida e à sua existência. E talvez você muitas vezes se sente vítima de tudo que está acontecendo com você. Mas hoje foi te apresentado que você pode sim ter uma nova escolha. Uma escolha diferente que te levará a se tornar, eu gosto muito dessa expressão, para a glória e louvor de Deus. Você se tornar a obra-prima. A gente que acompanha um pouco assim a história, né, a história das artes, principalmente das pinturas, a gente sempre vê lá a pintura, a assinatura do autor. Porque quando as pessoas olharem aquela obra, elas olhem e digam: quem foi que fez? Que coisa mais linda, quem foi que fez? E ali está a escrita do autor. Pois é esse convite que o Espírito faz para você hoje. Se entregar nas mãos do autor. Porque ele fará de você, da sua história, independente de como ela chegou até aqui, independente de como ela começou, independente de como ela se desenvolveu, independente de como ela chegou aqui. Hoje ele quer escrever uma nova história. E que eu tenho a pedir ao Criador, ao bondoso Deus na pessoa do seu Filho Jesus, é que você esteja disposto, é que você alcance se entregar nas mãos daquele que é, sem dúvida, o único que pode transformar as nossas vidas. Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família.